Olá, salve Maria, sejam bem-vindos a mais um encontro de catequese online. Nesse encontro de hoje, nós vamos falar um pouco sobre a Santíssima Trindade. Vocês devem estar pensando, mas nós já vimos esse assunto na comunhão. Sim, realmente, lá nos primeiros encontros na comunhão, a gente fala, de fato, sobre a Santíssima Trindade. Mas é preciso ver novamente na Crisma. E por quê? Porque a Santíssima Trindade, ela é a base de todo qualquer sacramento. Então, por isso que a cada sacramento nós precisamos aprofundar um pouquinho mais sobre a Santíssima Trindade. Esse encontro está dividido em 3 partes. No encontro de hoje, nós vamos falar sobre Deus Pai. E nos próximos encontros, nós vamos falar sobre Deus Filho e Deus Espírito Santo. Mas, claro, antes de entrar no assunto específico, nós vamos revisar primeiro o que é a Santíssima Trindade. Vamos revisar o que é a Santíssima Trindade, o que é o dogma. Relembrando a vocês, eu não lembro se foi explicado ou não, mas eu vou explicar aqui agora. Dogma. O que quer dizer dogma? Dogma é uma verdade confirmada pela Igreja. Vocês vão ver para frente também dogmas sobre Nossa Senhora, que são 4. Nós temos 4 dogmas marianos e mais tantos outros dogmas. E nós temos também o dogma da Santíssima Trindade, que nós vamos ver hoje. O que é o dogma mesmo? É a verdade sobre tal coisa. Quando vocês verem dogma, seja no catecismo, nos livros de catequese, coisa assim, sempre vocês ouvirem, lerem, ouvir falar em dogma, dogma quer dizer verdade confirmada pela Igreja. As verdades sobre tal coisa. E, por fim, a Santíssima Trindade conforme o Catecismo da Igreja Católica. Essa é a primeira parte do encontro que nós vamos trabalhar. O que é mesmo a Santíssima Trindade? A Santíssima Trindade ela é formada por 3 pessoas: Pai, Filho e Espírito Santo. Essas 3 pessoas formam um único Deus. É complexo? Mas no decorrer do encontro, nós vamos entender um pouco melhor. Agora aqui eu vou falar um pouco sobre o dogma. A verdade sobre a Santíssima Trindade. Primeiramente, a Trindade, ela é una. O que quer dizer una? Uma. Nós não confessamos 3 deuses, ou seja, nós não adoramos 3 deuses distintos, mas sim um só Deus, em 3 pessoas. E essas 3 pessoas, ou seja, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, não dividem entre si uma única divindade. Cada uma delas é Deus por inteiro. O Pai é aquilo mesmo que o Filho é o mesmo que o Pai e Filho é o mesmo que o Espírito Santo. Ou seja, um único Deus por natureza, mas que são, ao mesmo tempo, 3 deuses por inteiro. As pessoas divinas, apesar de serem Deus por inteiro, de serem um único Deus, elas são distintas entre si. O Pai, o Filho e o Espírito Santo, eles são muito distintos. Não é porque eles formam um só Deus que todos eles são igual e são a mesma coisa. Não, o Pai é um, o Filho é outro e o Espírito Santo é outro. Mas 3 pessoas que formam um só Deus. Vamos aqui a um exemplo bem conhecido.
Não sei se vocês já viram falar que quando o marido e a mulher se casam, eles se tornam, né, uma única carne, uma única pessoa. Pois é, aqui é quase a mesma coisa. São 3 pessoas, mas que formam um só Deus. Não são 3 deuses, tá? Não são 3 deuses separados. Nós não adoramos 3 deuses, não adoramos Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo separadamente. Mas sim adoramos os 3 juntos. E por quê? Porque eles 3 formam um único Deus. Tá, vou tentar fazer a dinâmica das velas aqui para vocês entenderem um pouco. Não repara o desenho das minhas velas, vai ficar bem bugado. Aqui, ó. Essas velas, cada uma representa a pessoa da Santíssima Trindade. Uma dessas aqui é Deus Pai, outra do meio é Deus Filho, e essa bem da beirada é Espírito Santo. Se nós juntarmos essas 3 velas, ela vai dar uma grande chama, certo? Então, o que isso quer dizer? Aqui é uma representação, mesma coisa da Santíssima Trindade. São 3 pessoas distintas, certo? Mas que não, mesmo elas sendo distintas, elas não são Deus sozinho. O Pai não é separado do Filho. O Filho não é separado do Espírito Santo. Eles não são separados. Eles, atuam juntos. Então, por eles atuarem, por eles agirem juntos, que eles formam um único Deus. Por que dizemos Santíssima Trindade? Trindade, 3. 3 pessoas que formam um único Deus. Então aqui, ó, resumidamente aqui para ficar bem entendido. Santíssima Trindade, 3 pessoas que formam um único Deus. 3 pessoas que são Deus por inteiro. 3 pessoas distintas entre si, mas que juntos formam um só. Isso tem que ficar bem entendido. Certo? Para ficar bem entendido mesmo, vamos explicar de novo. Tá. A Santíssima Trindade é composta por quem? Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Eles são Deus por inteiro, tanto Deus Pai, quanto Deus Filho, quanto Deus Espírito Santo, são distintos entre si, ou seja, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo são diferentes, não são uma só pessoa, e sim 3, são 3 pessoas distintas, mas que juntos, unidos, formam um único Deus, certo? Então vamos lá. Santíssima Trindade conforme o Catecismo da Igreja Católica. O Catecismo da Igreja Católica, se vocês não conhecem, é esse livro aqui, ó, bem fininho, só que não. Tá? Aqui contém toda a doutrina da Igreja desse livro, tá? Por isso que ele é bem grande. Contém toda a doutrina da Igreja, explicação sobre todos os sacramentos, sobre todas as coisas de Deus e da Igreja. Por isso que ele é um livro, sim, tão grande. E esse livro, que é a base, está sendo a base dos nossos encontros. Agora, retornando aqui, de novo. Tá, Santíssima Trindade conforme o Catecismo. Esse livro que eu acabei de mostrar para vocês. Tá. Nós vimos que a Santíssima Trindade são 3 pessoas distintas que formam um único Deus. Certo? Agora vamos ver o que mais fala sobre a Santíssima Trindade. O próprio Jesus confirma que Deus é o único Senhor.
e que é necessário amá-lo com todo o coração, com toda a alma, com todo o entendimento e com todas as forças. Claro, né? São três pessoas que formam um único Deus, certo? Todas essas três pessoas são divinas por inteiro. Mas o que, digamos, está acima é o Deus Pai. É como o próprio Jesus diz, que Deus é o único Senhor. Ou seja, o Deus Pai, de uma certa forma, ele está um pouco acima de Deus Filho e de Deus Espírito Santo. Mas isso não quer dizer que ele seja separado dos outros dois. Então, por isso que é uma trindade. Ao mesmo tempo, né, que Cristo confirma que Deus é o único Senhor e que Deus, de certa forma, está um pouco acima dele, um pouco do Espírito Santo, também dá para se entender que o Cristo é o próprio Senhor. Confessar que Jesus é o Senhor é próprio da fé cristã. E isso não é errado, dizer Jesus é o Senhor. Por quê? Porque isso não vai contra a fé em um Deus único, já que eles são três pessoas que formam um único Deus. Então, de certa forma, Jesus também é Deus. Por quê? Porque ele faz parte dessa trindade. Do mesmo modo, crer no Espírito Santo, que é Senhor e que dá a vida, não introduz qualquer espécie de divisão no Deus único. Nós acreditamos com firmeza e afirmamos que simplesmente há um só Deus, verdadeiro, imenso, imutável e compreensível, que deve ser compreensível, todo-poderoso e inefável. Ou seja, apesar de ser três pessoas distintas, formam um único Deus. Então, vocês adoram três deuses. Não, nós não adoramos três deuses. Por que nós não adoramos três deuses? Porque a Santíssima Trindade é três pessoas distintas. Mas essas três pessoas distintas, elas se unem, elas se juntam e formam um único Deus. Então, por isso, nós adoramos um único Deus. Mas um único Deus em três pessoas. O Deus Pai, que digamos, o Pai é o que, digamos, comanda tudo, o que é o soberano, o Senhor, o Deus Filho, que é Jesus, que também não deixa de ser Senhor, porque ele também, de certa forma, é Deus, e a mesma coisa acontece com o Espírito Santo. O Espírito Santo também é Senhor, de certa forma. Claro, isso inicialmente parece um pouco confuso? Sim. Inicialmente, assim, para vocês, vai virar uma maionese, vai ficar bem confuso. Mas, isso aqui tem que ficar bem entendido por vocês. Por que tem que ficar bem entendido? Porque esse aqui vai ser a base de todos os demais encontros que nós vamos ter ao longo da catequese. Então, aqui para finalizar essa parte: Pai, Filho e Espírito Santo. Três pessoas, uma só essência, uma só substância, uma só natureza. Absolutamente simples. Então, vamos lá para o desenho de novo. Vamos pegar o exemplo da vela de novo, só para ficar
Assim, ó, bem entendido. Tá, vamos lá. Aqui são 3 pessoas que juntas formam só Deus, assim como 3 velas que juntas formam uma única chama, certo? Deus Pai, ele é o Deus soberano, certo? É ele que criou o mundo, que fez o céu e a terra, que faz todas as coisas. Ele é o soberano. Mas, de certa forma, ele está um pouco acima de Jesus, ou seja, do Deus Filho, e do Deus Espírito Santo, e ao mesmo tempo não. Por quê? Porque Jesus também é o Senhor, e o Espírito Santo também é o Senhor. Por quê? Porque eles, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, eles não pegam uma divindade e dividem em 3. Ah, você é um pouco Deus. Ah, você é outro pouco Deus e você é outro pouco Deus. Não. Cada um deles é Deus por inteiro. Né? Então, os 3 são Senhor. Claro, o próprio Cristo afirma que Deus é o único Senhor. Mas, ao mesmo tempo, nós entendemos que Jesus é o Senhor, porque é próprio da fé cristã. Isso não vai contra a fé no Deus único. Nem dizer que o Espírito Santo é o Senhor não vai contra a fé no Deus único também. Por quê? Porque eles não dividem a divindade. Todos eles são divinos. Então, por todos eles serem divinos e formar uma pessoa só, dizer que Jesus é o Senhor, que o Espírito Santo é o Senhor, não vai contra a fé no Deus único. Nós falamos sobre a Santíssima Trindade, tentando ser um pouco melhor. Agora nós vamos falar sobre Deus Pai propriamente dito. Primeiramente, nós temos as 3 partes. Nós vamos falar agora as 3 verdades sobre Deus. Primeiro, Deus é vivo, ele é aquele que é, e depois, Deus é verdade e amor. A primeira verdade sobre Deus, aqui falando agora sobre Deus Pai, especificamente, que Deus é vivo. Conforme o catecismo, Deus é o Deus dos antepassados, aquele que ajudou os patriarcas nas peregrinações, e também é Deus fiel, compassivo, que se lembra de todas as promessas que fez. Ele veio para libertar o povo da escravidão e seus descendentes, primeiro da escravidão humana e depois, posteriormente, da escravidão do pecado. É Deus para além de espaço e do tempo. Pode e quer fazê-lo e empenhará a sua onipotência na concretização desse desígnio.